Boa tarde a todos, eu sou a professora Denise da Costa, aqui na nossa disciplina de História do Jornalismo, primeiro período da UERJ, acompanhada pela professora Marli Barbosa e pelo professor Gabriel Cardoso. Bom, hoje nós retomamos o assunto das nossas duas últimas aulas, a implantação dos meios de comunicação no Brasil. A gente vai explorar o texto Memória, História e Poder, a implantação dos meios de comunicação no Brasil. Nas aulas anteriores, a gente fez uma reflexão sobre a implantação do jornal no país, com a chegada da família real portuguesa, que veio trazendo uma máquina de prensa, de impressão, e aí possibilitou e autorizou, né, o governo português autorizou a produção de material impresso aqui no nosso país a partir de 1808. Depois disso, a gente explorou também a implantação do rádio no Brasil em 1922, né, com a primeira emissão oficial do rádio, né? E agora, na aula de hoje, a gente vai fazer uma reflexão muito importante sobre a televisão, né? Então, é fundamental a gente fazer a reflexão de que, nessas últimas 3 aulas, nós estamos pensando sobre os interesses, as questões que estiveram por trás da implantação desses 3 grandes meios de comunicação no país: o jornal, o rádio e a televisão, tá bom? Serve para a gente, esse estudo, essa perspectiva, essa análise, serve para a gente fazer um pensamento sobre como são os meios de comunicação atualmente aqui no nosso país. Então, para falar sobre a televisão hoje, eu chamo o Gabriel e passo a palavra para ele. Obrigado, professora. Então, bom dia, galerinha, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Vamos começar, então, a nossa 9ª aula. Como a professora Denise falou, a gente vai falar sobre esse texto aqui, Memória, História e Poder, a implantação dos meios de comunicação no Brasil, que é dessa autora fabulosa que vocês certamente conhecem, e que é o texto, tá? Não se esqueçam que nós estamos trabalhando. Nas últimas 2 aulas também nós trabalhamos com ele. Na aula 7, para poder falar sobre o jornal e a imprensa. Na aula 8, para poder falar sobre o rádio, que vocês puderem assistir aí. Espero que vocês tenham assistido, tá certo? Está disponível no YouTube e no AVA. A referência, como vocês já estão carecas de saber, está aqui. O texto está disponível aqui nesse link, mas a gente também disponibiliza ele lá no AVA. É só vocês acessarem para pegar. E o texto, como a gente já falou, é um resumo sobre a implementação do jornal, do rádio e da televisão no Brasil, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre televisão, mas é importante que vocês entendam como o resumo que eu coloquei ali sugere, a gente não está falando aqui de história, mas de implementação dos meios de comunicação. São 2 coisas diferentes, tá? O que a gente vai discutir aqui é como os meios de comunicação foram implantados no Brasil em um contexto político e empresarial. Se a gente for parar para pensar, né, o jornal ele surge em 1808, né, oficialmente, né, a impressão régia surge em 1808, né, quando a família real chega ao Brasil, mas nós estávamos num contexto de quê? De regime autoritário que até então proibia o país de ter imprensa. E aí a gente passa para o rádio. O rádio está em qual contexto? Num contexto também autoritário e ditatorial do Estado Novo. A televisão ela se desenvolve na década de 60, né, mais ali para 64, 65, já com o regime militar. Então percebam o quanto os regimes totalitários deram impulso aos meios de comunicação do Brasil, porque para que esses próprios regimes totalitários pudessem se promover e ganhar impulso aqui no país. Então, nós tivemos rádios, jornais, revistas e televisão sendo utilizados como instrumento de manipulação da opinião pública. A televisão nem tanto, né? Como a professora Denise vai falar no texto, até 1964, a utilização da televisão como um instrumento de manipulação da opinião pública ainda era bem discreto, né? Se você for comparar com rádio, jornal e revista. E isso acontecia porque nós tínhamos ainda poucos aparelhos televisores no Brasil, era cerca de 1 milhão, isso era pouquíssimo frente à quantidade, né, da população brasileira. Então nós tínhamos poucos aparelhos e os poucos que tinham estavam nas residências das famílias mais abastadas, as famílias mais ricas, né? Então a penetração da televisão nas camadas populares ainda não era expressiva, né? Então
O que acontece nesse contexto, né? Foi preciso muito tempo, né? 15 anos, até que a televisão fosse realmente assimilada pelo grande público dessas camadas, né? A audiência, o espectador, ele tinha muita dificuldade de entender, né, a televisão. Por isso que havia tantos programas humorísticos, né, com piadas rindo da própria desgraça, né? É claro que o governo militar ele controlava a programação e fazia com que essas desgraças, essas questões nacionais fossem apresentadas parcialmente, sabe? Para que o povo seguisse distraído, para que o povo seguisse alienado e alheio ao que estava acontecendo, né? Mas seja como for, todos esses veículos, todos esses meios de comunicação, rádio, jornal, revista, televisão, eles surgiram como novas ágoras, eles surgiram como uma oportunidade de você ter um espaço de resistência, né? Só que, né, como a gente viu nas últimas aulas e como a gente vai ver hoje também, toda a oposição era censurada, tá certo? Desculpa. Então percebam como o quanto os meios de comunicação eram utilizados, sim, como instrumentos de manipulação, né? É lamentável que a trajetória de implementação dos meios de comunicação no Brasil tenha se constituído dessa forma e não pelo interesse de transmitir conhecimentos, né? Por exemplo, como a Marli falou na aula 8, né, nós tínhamos Roquete Pinto. Roquete sonhava, né, com uma rádio educativa que diminuísse o analfabetismo no Brasil. Isso até a década de 20, mais ou menos, vai funcionar, mas na década de 30, quando o rádio começa a ter um potencial comercial, já era. Então, todos esses veículos, todos esses meios de comunicação, eles surgem como ágoras, como oportunidade de espaço e de resistência, porém, toda a oposição era censurada e reprimida, né? As tentativas de representações de opiniões de grupos opositores que começavam a se constituir no Brasil nesses períodos foram duramente reprimidas, né? Como a professora vai falar aqui, jornais de resistência sempre houve, né? Rádios piratas, né? As rádios livres também. Todavia, essas iniciativas não contam com apoio financeiro e outras condições para continuar seu funcionamento. Como os pasquins do século XIX, as rádios livres são efêmeras, né? Ou seja, de curta duração, e irregulares. Não há como mantê-las. Quem vai anunciar numa rádio pirata, né? Ou em um jornal que busque subverter a ordem vigente? Além disso, o fato de haver anunciante já reproduz o sistema oficial capital-estado, o que seria, no mínimo, contraditório. Ou seja, quem vai querer investir num jornal que subverte a ordem? Quem vai querer investir numa rádio que fala mal do governo, que fala mal do sistema vigente? Quase ninguém. E mesmo assim é contraditório você ter uma rádio, né, um jornal opositor de resistência que fala que é um grande absurdo você ter anunciantes, porque se você tem anunciantes, você tem interesses ali, você tem interesses de poder, você não vai falar mal do cara que financia o teu jornal, o teu rádio, né? Então é contraditório que essas instituições de resistência tivessem anunciantes. Então elas não conseguiam se manter por tanto tempo, né? Então a televisão também vai passar por esse processo, né? A implementação da televisão esteve ligada a fatores comerciais desde o início, né? E a TV, dentre todos esses meios de comunicação, talvez tenha sido o veículo de maior investimento publicitário, aquele que se tornou o maior instrumento de campanhas de produtos de empresas multinacionais, né? Então, o Brasil, né, isso aqui, como eu estava dizendo, a implementação da televisão esteve sempre ligada a fatores comerciais, né? E aqui no Brasil, né, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter uma emissora de TV. Esse humão que vocês estão vendo aqui é Assis Chateaubriand, o Chateau, como era muito conhecido. Ele era dono da Diários e Emissoras Associados, né? Foi ele que fundou o primeiro canal, a primeira emissora de televisão aqui no Brasil, que era a Tupi de São Paulo, em 1950, e posteriormente, no Rio de Janeiro, ele funda a TV Tupi Rio, em 1951. O barato é que, até se firmar como um meio de comunicação, como essencialmente a televisão ela utilizou muito o modelo radiofônico, né? Então, em 1951, quando surge a primeira telenovela, que é A Sua Vida Me Pertence, olha que título porreta, ele basicamente usa os mesmos artifícios das radionovelas, né? Essa novela ela vai ao ar na TV Tupi, em 1951, e ela foi ao ar ao vivo, né? Ela era feita da mesma forma que uma radionovela,
né? Então mostra o quanto que a televisão se apropriava do formato do rádio, ainda por não ter ainda um formato próprio muito bem definido, né? Em 1953 também tem o Repórter Esso, a versão televisiva, né? O Repórter Esso da televisão imitava o programa do rádio, mas ele não conseguiu, né, o mesmo impacto com a audiência, mas ele entrava no ar pontualmente às 8 da noite, né? E olha que legal, né? O Repórter Esso é que fundou esse horário nobre dos telejornais que se mantém até hoje. Jornal Nacional, Jornal da Band, todos eles acontecem às 8 da noite graças ao Repórter Esso lá em 1953. E em 1955 nós temos também a regulamentação da propaganda política na televisão, só que é curioso isso, porque por mais que você tivesse regulamentado o aparecimento dos políticos na televisão, da propaganda política, o aparecimento deles era muito enxuto. Primeiro porque a propaganda política na rádio e na televisão até 1962 ela era paga, né? Então eram poucos os candidatos que tinham verba para poder aparecer no espaço que era cedido para eles. E segundo porque tinha vários esquemas de poder, né? Então as classes dominantes, os proprietários das emissoras ali negociavam para ver qual candidato ia aparecer e por quanto tempo, né? Até que em 1956 a televisão passa a receber uma verba publicitária já muito maior do que a do rádio, né? Só que olha que engraçado também, mesmo com todo esse investimento, as emissoras elas quase não tinham produções próprias, né? Era raríssimo você ter uma produção propriamente da televisão. Na verdade, as emissoras elas importavam a maior parte da programação que elas transmitiam, né? A programação era composta basicamente por programas de humor, por programas de auditório, tinha uns seriados de, né, americanos policiais horrendos, mas era o que tinha para hoje, né? Era o que tinha naquela situação ali. E aí, qual é o grande barato? No governo Juscelino Kubitschek, entre 55 e 60, é que começa a popularização da televisão aqui no Brasil. E essa popularização da televisão foi impulsionada pela industrialização dos produtos voltados para o consumo de massa, né? Então, o uso da TV ele começa a se modificar bastante, né, substancialmente, a partir ali do final dos anos 50 para o começo dos anos 60, quando a televisão ela ganha, digamos, um peso social, né, devido ao aumento significativo do número de aparelhos. A gente tinha 1 milhão de aparelhos, na década de 60 salta para 25 milhões, quer dizer, é muita coisa, já são vários lares aí com televisão à disposição. E aí que entra o grande barato da coisa. Olha aqui, olha, vem comigo, preste atenção. A televisão, ela é uma concessão pública, tá? O que quer dizer ser uma concessão pública? Quer dizer que o empresário ele não é dono do canal, não é dono da televisão. Na verdade, ele é autorizado pelo governo a explorar o negócio por um determinado período de tempo, né? No caso, hoje em dia, são 10 anos, no caso do rádio, e 15 anos no caso da televisão, e essa concessão vai se renovando aí, né, com negociações, né, com possibilidade de renovação ou não, vai depender aí também dos interesses de quem está, né, com a concessão na mão. O que acontece é, quem é o dono do canal, na verdade, é o Estado brasileiro. A concessão dá a ele uma licença, né, dá a esse empresário uma licença, né, para que esse empresário, essa pessoa, esse grupo possa explorar, certo? Por que eu estou falando isso? Porque em 1961, em fevereiro, logo depois que o Jânio Quadros assume, uma das primeiras coisas que ele fez foi alterar a política de controle da radiodifusão e ele já chegou diminuindo o prazo das concessões de 5 para 3 anos. Quer dizer, é como se ele já soubesse o risco. Olha só, 1961, a ditadura começa em 64. Quer dizer, é como se ele já soubesse o risco que seria deixar uma concessão por tanto tempo na mão dos militares que já começavam ali a botar as asinhas de fora, né? Só que aí ele renuncia em agosto. Em setembro de 61, logo depois que o Jânio renuncia, os empresários eles fundam a ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, e começam a pressionar o governo para que ele aumentasse novamente o prazo, mas dessa vez aumentasse o prazo da concessão para 15 anos. 15 anos. E aí, como alguns de vocês devem saber, o bicho pega, né? Vocês devem estar ligados, porque os generais em 64 eles montam, né, o que o Leal Filho vai falar de uma sofisticada rede de telecomunicações capaz de servir um dos principais sustentáculos para a sua política autoritária e centralizadora.
Ou seja, a televisão ela passa a fazer parte das preocupações dos sucessivos governos militares, em especial visando o quê? A sua legitimação diante da população, é a manipulação da opinião pública, né? Ia sempre vender uma imagem de otimismo, dar àquela população a ilusão de que estava participando de um processo político que estava ali se desencadeando, né, por meio de várias campanhas que alardeavam os recentes sucessos da Revolução de 64, nada de ditadura, não tinha essa, para eles era Revolução de 64, aliadas à repressão e ao terror. Né? Então, a reação armada e a crítica política foram eliminadas pela intimidação e pela censura, tá certo? E aí é nesse contexto que, na virada, né, para a década de 70, é a manutenção desse discurso de poder, né? À medida que o regime militar vai se instaurando e esse modelo de televisão vai se tornando cada vez mais sofisticado, a década de 70 é mais ou menos uma manutenção desse poder. O contexto era de repressão policial e de censura, né? É o momento, em 68, né, que foi imposto o Ato Institucional número 5, que é o AI-5, e é a partir daí que os programas de auditório da TV e do rádio passam a sofrer um processo de domesticação e que o futebol, vejam bem, é quando o futebol é elevado à posição de maior entretenimento popular, sabe? Aquela coisa da paixão nacional, isso vai surgir aí na década de 70. Então percebam como o esporte ele foi utilizado também como instrumento de alienação. Enquanto você tinha repressão policial, perseguição, e os coturnos da polícia estavam lá assolando lá na rua, as pessoas estavam em casa, em suas televisões, celebrando a conquista da Copa do Mundo de 70, aquela geração mágica. Vocês devem ter ouvido falar de Pelé, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto Torres e companhia, né? Então, foi nesse processo, nesse contexto em que se deu também a evolução da televisão aqui no Brasil. Então, nos anos 70, também, a ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, ela apoia o sistema. Percebam que o sistema, entre aspas, porque não são os militares em si, né? Na verdade, a ABERT ela apoiava o grupo que estava no poder, né? E quem estava no poder eram os militares que representavam pequenos grupos de interesses brasileiros, no caso, os empresários, a alta classe brasileira, enfim. E a ABERT estava ali apoiando para quê? Para poder garantir o dela, para poder conseguir, né, se manter, enfim, como tinha que ser, para poder participar daquele jogo de poder ali, estar sempre bem na fita. E aí, para resumir, né, ou seja, né, no fim das contas, seja por intermédio da divulgação de obras e realizações, né, grandes feitos, grandes realizações, seja por intermédio de campanhas políticas, por omissão de informações, né, por omissão de alguns fatos, por notícias e publicidades reforçadoras de imagem e do poder vigente, os meios de comunicação aqui no Brasil constituem um potente instrumento de poder, né? Como eu já falei no início da aula e como a professora Denise também comentou, eles foram implementados num contexto sempre político empresarial muito forte, né? Então, todos eles, rádio, jornal, revista e televisão, foram sempre utilizados como um instrumento de manipulação. Por isso que, não necessariamente, os veículos de comunicação são detentores da verdade, tá certo? Por isso que não necessariamente os veículos de comunicação falam da realidade, né? Na verdade, eles oferecem versões dos fatos. Eles nem sempre apresentam versões aliadas ao que de fato é relevante e de interesse para a população. Por isso é importante o quê? Olha só, olha que legal. Por isso que é importante o quê? A consciência histórica do jornalista, né? Nós termos senso crítico, nós analisarmos contextos, nós não nos apegarmos às próprias convicções, né? Nós precisamos investigar, pesquisar, entender as razões, as causas, os porquês. Nós precisamos ouvir todos os lados de uma história e sempre revisitar o passado quando necessário para que esse tipo de coisa não se repita, né? E é por isso também que nós priorizamos o quê? O universal, a pluralidade, o coletivo sempre em detrimento do individual. Por isso nós precisamos ter consciência histórica para estar sempre atentos para que a gente impeça que o jornalismo, apesar dessas raízes, né, aqui do Brasil, como nós vimos aqui, ela não se constitua, né, o jornalismo não se constitua como um instrumento de poder e de alienação dessas camadas populares, tá certo? Então,
Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem para a professora, manda mensagem para a Marli, manda mensagem para mim, que a gente está aqui, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima. Beijo!